Salve, salve, meu camarada, meus alunos. Olha aí, acabou classes gramaticais. Não vou falar mais sobre o assunto classes gramaticais. Agora é a hora de sintaxe, aquela hora tão desejada de vocês. Pô, Pestana, eu não sei nada de sintaxe. Não tem problema. Para que eu existo no mundo? Tem que servir para alguma coisa, né? Nem que seja para, sei lá, peso de papel. Não é isso? Lembra de Joseph Klimber? Aquele maluco? Enfim, deixa para lá. Eu vou falar hoje sobre sintaxe. Chegou a hora. Beleza? Vou falar sobre definição de sintaxe, introdução à sintaxe. Vou falar sobre termos essenciais, frase, oração, período, termos integrantes, acessórios, orações coordenadas, subordinadas, reduzidas. Tudo aquilo que você precisa saber para acertar uma questão na FGV, no CESP, principalmente. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então vamos falar de sintaxe? Vamos parar de enrolar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho de sintaxe. Vamos lá. Quando o cara te pergunta assim, o que é sintaxe, Pestana? Primeiro você fala para ele, calma aí, é sintaxe, só para começar a brincadeira. Agora a gente pode voltar a conversar. Beleza? É sintaxe. Tudo bem? Então vamos lá, o que seria a sintaxe? Bem, quando você estabelece comunicação, você usa a língua falada, você usa a língua escrita para estabelecer comunicação por meio da linguagem verbal. Você usa palavras. Agora, quando você usa essas palavras, você concorda comigo que você mentalmente organiza as palavras para formar uma frase? Ou você simplesmente pensa mais ou menos naquilo que você quer falar, na ideia, não organiza nada e solta palavras aleatórias pela boca e que se dane o outro para entender aquilo que você está falando? Claro que não. Primeiro, para você falar alguma coisa, você precisa pensar naquilo que você vai falar. E aí, quando você pensa, você organiza as suas ideias e organiza o seu discurso, de maneira que quando você está falando, o seu cérebro já está organizando as palavras numa determinada sequência, numa determinada ordem, numa determinada estrutura dentro da frase. A sintaxe se ocupa disso. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a ordem das palavras na frase, a função e a relação das palavras na frase. Então, enquanto a morfologia trata da forma e das classes das palavras, a sintaxe, meu amigo, minha amiga, trata da frase, das palavras dentro da frase. O objeto de estudo da sintaxe é a frase. Beleza? Então vamos lá. Eu estou montando várias frases desde o momento em que você apertou aí o play. Concorda comigo? Você está entendendo tudo que eu estou falando agora. Espero, né? Espero. Observe que as minhas palavras seguem uma ordem, uma sequência. Que é uma sequência, uma ordem, uma organização conhecida por você. Essas frases que eu estou falando aqui são frases que você conhece. Portanto, você está entendendo aquilo que eu estou falando. Por quê, Pestana? Porque eu estou usando a sintaxe da língua portuguesa. Eu estou colocando as palavras numa determinada ordem para formar uma frase, de modo que quando eu formo essa frase, você entende tudo. Beleza? Vai ficar mais claro isso para você daqui a pouco. Mas, definindo sintaxe, é a parte da gramática que trata da ordem, da relação e da função das palavras dentro da frase. Beleza? Tranquilo? Agora vamos entender melhor? Porque até parece que isso cai na prova, né? Definição de sintaxe. Isso não vai cair na prova. Cai na prova de professor de português. Beleza? Afora isso, meu camarada, segundo a linguagem aí semi-formal, eu vou dizer uma parada para você, hein, irmão. Bem coloquial, né? Eu vou dizer uma parada para você. O que você precisa saber de sintaxe para acertar uma questão na prova? Análise sintática. Só que antes de a gente entrar em análise sintática, é preciso que você conheça alguns conceitos ligados à sintaxe. Vamos entender?
Então vem comigo. Definição de sintaxe, já dei. Vou falar sobre frase, oração e período. Precisamos entender esses conceitos. Já falei da definição, vou falar sobre termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Beleza? Termos integrantes da oração, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios da oração, adjunto adverbial, adjunto de nominal, aposto. O vocativo é colocado pela maioria dos gramáticos como algo à parte, beleza? Uma função sintática à parte. E outros colocam dentro dos termos acessórios mesmo, e não querem nem saber. O fato é, você precisa saber o que é um vocativo independente dessa nomenclatura que eu estou mostrando aqui para você, beleza? Orações coordenadas, isso aqui cai muito no SESP, orações subordinadas, cai muito na FGV e no SESP, orações reduzidas, idem. Galera, na boa, anota isso. FGV e SESP. Fizer uma prova dessa banca, tem que saber isso aqui, irmão. Tem que estar no sangue isso aqui. Beleza? Não tem esse papo, não. Vamos falar de todos esses tópicos relativos à sintaxe. Depois, a gente vai falar de concordância, regência, crase, pontuação e fechamos o nosso curso. Mas ainda falta muito caminho para a gente percorrer, então vamos nos ocupar de entender melhor o que é a sintaxe, o que é frase, oração e período. Vamos nessa? EVP do passaram ano muitos ex-alunos. Entendeu alguma coisa? Ah, Pestana, calma aí. Ninguém fala assim, tu é maluco? Mas é o que eu estou querendo mostrar para você. Eu estou querendo mostrar que a gente não joga palavras aleatoriamente para formar uma frase. A gente não coloca as palavras em qualquer lugar dentro da frase. Para formar uma frase, a gente precisa organizar as palavras dentro da frase, para que a frase exista, para que ela faça parte da sintaxe da língua portuguesa. Isso aqui reflete a sintaxe da língua portuguesa? Não. Isso aqui reflete as frases da língua portuguesa? Isso reflete o registro falado, escrito, seja culto ou coloquial, da língua portuguesa? Não. Por que não? Porque você precisa respeitar uma determinada ordem, uma determinada sequência das palavras dentro da frase. EVP do passaram ano muitos ex-alunos. Isso não existe. Essa frase não existe na língua portuguesa. Isso aqui é algo que não pertence à gramática da língua portuguesa. Agora, sabe o que é mais louco? Você olha para todas essas palavras aqui e você reconhece essas palavras. Quer ver, ó? Substantivo, preposição mais artigo, verbo, substantivo. Eu tenho aqui um pronome indefinido, tenho aqui um pronome demonstrativo, tenho aqui um substantivo. Não. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha. Tá certo isso? Agora, vamos lá. Você reconhece esses sons aqui? Sim, você reconhece esses sons. Você reconhece o sentido dessas palavras aqui? EVP do passaram ano muitos ex-alunos. Reconhece. Mas você não reconhece a sintaxe. Isso não reflete a sintaxe da língua portuguesa. Isso não é uma frase da língua portuguesa. A sintaxe da língua portuguesa vai te dizer assim: para que esta frase louca reflita a sintaxe da língua portuguesa, é preciso rearrumar essas palavras numa determinada sequência, numa determinada ordem. Vamos entender isso? Então, vamos lá. Se você tivesse que colocar número 1, qual seria a palavra? Número 1. Muitos. Então, vamos lá. Muitos. Qual seria o número 2? Alunos? Alunos. Qual seria o número 3? Muito bem. Número 4.
Muito bem. Número 5. Muito bem, garoto. Número 6. Olha aí. Número 7. Caramba, Pestana. Foi exatamente isso que eu pensei, meu camarada. Eu coloquei nessa ordem. Aí eu te pergunto, sabe por que você colocou nessa ordem? Porque desde que a língua portuguesa existe, a ordem é essa. Desde que você estava no ventre da sua mãe, bebezinho lá, nenê, você ainda era um negocinho, uma sementinha. Estava desenvolvendo teu cérebro. Lá na barriga da tua mãe, você já estava tendo contato com essa estrutura. Você nasceu ouvindo essa estrutura. Você cresceu ouvindo essa estrutura. Você começou a falar ouvindo essa estrutura. Você entrou para a escola ouvindo essa estrutura, lendo essa estrutura, escrevendo essa estrutura. Meu camarada, o que eu estou querendo dizer é a ordem das palavras para formar uma frase da língua portuguesa é essa ou não é? Claro que é. Muitos alunos do EVP passaram este ano. Olha que interessante, cara. Que interessante isso. As palavras seguem uma ordem, uma sequência. E isso tem tudo a ver com sintaxe, que trata da ordem das palavras na frase. Agora, é só ordem? Não. Existe uma parada chamada relação. As palavras dentro da frase mantêm uma relação. Como assim uma relação? Ué, vamos lá, pô. Vamos entender isso. Concorda comigo que muitos está ligado a alunos? De modo que eu não poderia fazer isso? Quer ver, ó? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Alunos do EVP passaram este ano muitos. Hã? Ia ficar estranho, não ia? Por quê? Porque muitos está ligado a alunos. Mantém uma relação com alunos. Se mantém uma relação com alunos, tem que ficar do lado de alunos. Olha que interessante. Aí vocês chamam muitos ali de adjunto adnominal. Lembra disso? Se você não se lembra disso, relaxa. A gente vai ver isso mais pra frente. O fato é, vamos continuar percebendo a relação entre as palavras. Concorda comigo que essa locução aqui se refere a alunos? Mantém uma relação com alunos? Concorda comigo que esse artigo aqui, ó, mantém uma relação com EVP? Você concorda comigo que esse vocábulo aqui, ó, mantém uma relação com esse aqui? Você concorda comigo que essa expressão mantém relação com o verbo? Você concorda comigo que tudo isso aqui, ó, mantém relação com o verbo? E o verbo mantém uma relação com isso e com isso? As palavras mantêm uma relação. Os termos mantêm uma relação. As expressões mantêm uma relação dentro da frase. Você não pode fazer certos deslocamentos esdrúxulos, porque se você fizer, isso não vai refletir a sintaxe da língua portuguesa. Exemplo, muitos alunos EVP do passaram este ano. Não dá para colocar o do depois do EVP, porque vem antes. Isso é um fato da língua, não dá para mudar. Todo mundo sempre usou essa estrutura e a gente consegue se comunicar de maneira lógica dessa maneira que a gente escolheu. Essa é a relação entre as palavras dentro da frase. Pô, isso é muito maneiro, né? Ah, eu odeio português. Eu duvido que você odeie português. Porque você fala, ouve, lê e escreve em português. É impossível. Agora, você pode não gostar das regras gramaticais. Aí é outra história. Até porque as regras gramaticais têm a ver com a língua culta. E você não necessariamente precisa saber a língua culta. Quando eu digo não necessariamente, é se você, por exemplo, vivesse na roça, tá? Mas você quer ser um fiscal da Receita, um cara, pô, de prestígio social,
na sociedade que você vive. Então, meu camarada, tem que saber a língua culta. Então tem que saber os detalhes todos. Não tem jeito. Você sabe que o jogo é esse. Então estamos aqui para jogar e continuar a brincadeira. Vamos lá. Ordem, entendeu? Sequência. Relação, entendeu? Uma palavra está ligada à outra. Função. Determinados termos ou expressões dentro da frase exercem uma função que a gente chama de função sintática. O que seria essa função sintática? É a função que a palavra, que o termo tem dentro da frase. Como assim? Vamos raciocinar, vamos lá. Muitos alunos do EVP passaram este ano. Quem passou este ano? Muitos alunos do EVP. Eu chamo isso aqui de sujeito. Por quê? Porque essa expressão aqui exerce uma função de sujeito. O que seria isso? É uma função que indica que quem está praticando a ação de passar são esses caras aqui, ó. Muitos alunos do EVP. Então essa expressão toda, que mantém uma relação com o verbo, tem uma função de sujeito, ou seja, uma função de praticar a ação verbal. Por sua vez, essa expressão aqui completa o sentido do verbo. Muitos alunos do EVP passaram. Completa não, perdão. Não completa coisa nenhuma. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Completa coisa nenhuma. Completaria se tivesse assim, ó. Vamos lá. Muitos alunos do EVP passaram na prova este ano. Agora sim, vamos lá. Quem passou na prova? Muitos alunos do EVP. O verbo mantém uma relação com esse complemento e vice-versa. Esse complemento, como o nome diz, complementa o sentido do verbo. Beleza? Então percebe que essa expressão tem uma função de quê? De praticar ação verbal. Essa expressão tem a função de quê? De complementar o sentido do verbo. E essa expressão, qual é a função? Simplesmente indicar uma noção temporal. Aí você chama de adjunto adverbial de tempo. Portanto, meu camarada, a sintaxe se ocupa da ordem, da relação e da função das palavras na frase. O que mais te interessa na prova de concurso? A função sintática. Agora, para você saber a função sintática, você precisa conhecer a relação que as palavras têm na frase e a ordem que as palavras têm na frase. Porque se você não perceber a relação e a ordem das palavras na frase, você não vai perceber qual é a função sintática. Beleza? Olha para mim rapidinho. Exemplo clássico. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Analisa sintaticamente isso. Se você não perceber a ordem das palavras na frase, a relação das palavras na frase, vai ficar difícil analisar a função sintática desses termos na frase. Você já ouviu falar numa parada chamada ordem direta? Já ouviu falar? Vem aqui comigo. A ordem direta é isso aqui, ó. Sujeito mais, verbo mais, complemento mais, adjunto adverbial. Sujeito mais verbo mais complemento mais adjunto adverbial, eu chamo essa estrutura de ordem direta. A frase está na ordem direta. Agora, de novo, olha para mim. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. A ordem é direta? Não. Por quê? Porque eu não tenho sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Tá tudo invertido, cara. Qual é o nome que eu dou à ordem inversa? Ordem inversa. Qual é o nome que eu dou à ordem indireta? Ordem indireta. Ou seja, se não tiver sujeito, verbo, complemento e adjunto, você vai dizer que a ordem é indireta.
ou que a ordem é inversa. Muitos alunos do EVP passaram na prova este ano. Aí eu digo assim, na prova, passaram muitos alunos do EVP este ano. Eu inverti a ordem dos termos. A ordem agora já não é mais direta. Eu vou dizer que a ordem é o quê? Indireta ou inversa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Tá tudo invertido. Como é que é a música? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Não é assim? Bota na ordem direta. Olha como é que ficaria. Ridículo. As margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Ridículo. Por que o cara que fez a letra foi o Osório Duque Estrada? Foi esse o cara? Enfim, o cara que fez... Por que ele inverteu tudo? Porque a letra precisa estar em harmonia com a melodia, com aquela coisa toda. Para rimar, para ficar bonitinho, sei lá. Eu não sei explicar porque eu não sou música. Mas a ideia é mais ou menos essa. Agora, se eu coloco na ordem direta... Ah, não, eu vou colocar na ordem direta porque a sintaxe da língua portuguesa diz que a preferência é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Meu camarada, escuta essa. Normalmente, eu tenho sujeito, verbo, complemento, adjunto. Mas eu posso ter a inversão desses termos? Posso, desde que eu respeite a relação entre eles. Veja só, vamos lá, vem comigo. Por exemplo, muitos alunos do EVP passaram na prova este ano. Acompanhe aqui a frase. Muitos alunos do EVP passaram na prova este ano. Aí eu faço assim, ó. Este ano, muitos alunos do EVP passaram na prova. Ou eu faço assim, ó. Na prova, muitos alunos do EVP passaram. Ou eu faço assim, ó. Passaram muitos alunos do EVP na prova este ano. Ou eu faço assim, ó. Este ano, na prova, muitos alunos do EVP passaram. Enfim, você está percebendo que eu estou invertendo os termos? Mas eu jamais estou fazendo a separação entre muitos e alunos, entre do EVP e alunos. Jamais eu estou fazendo a separação entre na e prova. Jamais eu estou fazendo a separação entre este e ano. Vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo. Muitos alunos passaram na prova este ano do EVP. Tem alguma coisa errada, não tem? Alunos do EVP passaram na prova este ano muitos. Tem alguma coisa errada, não tem? Muitos alunos do EVP passaram prova este ano na. Tem alguma coisa errada, não tem? Muitos alunos do EVP passaram na prova ano este. Muitos alunos do EVP passaram na prova ano. Eu não posso ignorar a relação entre as palavras dentro da frase. Se eu quiser deslocar, eu vou deslocar blocos, que a gente chama de sintagma, ou seja, um grupo de palavras que mantém uma relação. Essa aqui é uma palavra só, ela não está ligada a nenhuma. Aqui eu tenho um grupo de palavras, aqui eu tenho um grupo de palavras. Esses grupos de palavras mantêm uma relação. Eles não podem ser desvencilhados. Não podem. Beleza? Eu não posso separar essas palavras que pertencem a esses grupos. Portanto, se eu quiser inverter, eu vou inverter os sintagmas, os blocões. Passaram na prova este ano muitos alunos. Tudo bem, sem problemas. Ok, galera? Tranquilo? O que os caras fazem na prova? Invertem tudo. Para te facilitar? Não, para te atrapalhar. Aí você tem que perceber a relação entre as palavras na frase, colocar nessa ordem e analisar, para ficar mais fácil. Normalmente acontece isso, ok? Bem, já falei muito de sintaxe, vamos falar um pouquinho mais sobre frase, oração e período. Isso aqui é algo tranquilo, tá? Que inclusive não cai em prova. Não cai em prova, galera, vírgula. Não cai em prova assim, ó. Isso aqui é uma frase, uma oração, um período. Não, o cara não pergunta isso. Essa oração é uma oração subordinada ou coordenada? Ah, isso o cara pergunta. Esse período é simples ou composto? Isso aí o cara pode perguntar. Frase, eu não vejo questão em prova. Agora, oração e período, os caras perguntam bastante. Mas o que está envolvido dentro de oração e dentro de período. Eu quero só conceituar para ficar claro para você.
que seria uma frase? Uma frase é um enunciado qualquer que você emite para estabelecer comunicação com alguém. Então, se você diz, por exemplo, pare, essa é uma enunciação. Não é isso? Você praticou o ato de falar alguma coisa. Você produziu um enunciado. O que é esse enunciado? Ele estabeleceu comunicação? Sim. Então, uma frase. Todo enunciado, seja uma palavra ou 10.000 palavras, que estabelece comunicação, é uma frase. Aí eu chamo a frase declarativa quando ela indica uma afirmação ou uma negação. Eu acordei cedo. Frase declarativa. Eu não acordei cedo. Frase declarativa. Mas uma é afirmativa e outra é negativa. O que seria uma frase interrogativa? Pô, pelo amor de Deus, né? Sério que eu preciso falar isso? Sem comentários, né? Você acordou cedo hoje? Pronto, frase interrogativa. Frase exclamativa. Eu acordei cedo hoje. Como se você, tipo assim, nunca conseguisse acordar cedo na sua vida e você conseguiu. Aí você ficou feliz com isso. Aí você diz, eu acordei cedo hoje. Aí vem o ponto de exclamação lá no fim. É uma frase exclamativa. Muito óbvio, né? O que seria uma frase imperativa? Ah, quando eu uso o verbo no imperativo. Cala a boca. Pronto, é uma frase imperativa. Uma frase pode ser imperativa e exclamativa ao mesmo tempo? Pode. Pode ser. Agora, se tiver verbo no imperativo, a frase é imperativa. Beleza? Tranquilo? Se você tiver que optar, por exemplo, na prova, eu marco o quê? Se tiver verbo no imperativo, a frase é imperativa. Ponto final. O que seria uma frase optativa, também chamada de desiderativa? Uma frase optativa é uma frase que indica um desejo, por parte de quem está falando essa frase, de que tudo ocorra de bom para outra pessoa. Um desejo positivo. Beleza? Por exemplo, tudo de bom para você, meu filho. Que Deus te abençoe. Seja feliz. Qualquer coisa parecida com essa, você diz que a frase é o quê? Optativa. Beleza? O que seria uma frase imprecativa? Seria uma frase optativa ao contrário. Ou seja, um desejo negativo. Vá que, pro raio que o parta, que o diabo te carregue, seu pi, filho, pi. Beleza? É uma frase imprecativa. Gostou do pi? É para eu não xingar, porque senão pega muita intimidade. Vamos lá. O que seria uma oração? Bom, eu tenho tipos de oração. Uma oração absoluta é uma oração que tem um verbo. Pô, Pestana, mas o que é oração? Me explica aí. Foi mal. Vamos lá. Oração é uma frase que tem um verbo. Ué, mas toda frase tem verbo? Claro que não, pô. Fogo! Fogo! Cadê o verbo? Isso é uma frase, é um enunciado que indica alguma coisa, que estabelece comunicação. Beleza? Acordei bem. Pronto, isso aqui é uma frase também, porque é um enunciado que indica alguma coisa, que estabelece comunicação. Tem um verbo, aí você chama de frase verbal. Então toda oração é uma frase verbal. É. Se tiver um verbo, é uma oração. É. Então oração absoluta é quando tem um verbo. É. Eu acordei bem, é uma oração absoluta. É. Porque tem um verbo. É. Moleque, você é bom, hein? O que é uma oração coordenada? Vou falar mais à frente. O que é uma oração principal? Mais à frente. Oração subordinada, lá na frente. Oração interferente, lá na frente. Beleza? Não é o momento de eu falar sobre isso agora. É o momento apenas de eu falar o que é uma oração. Uma oração é uma frase que tem um verbo. Ela é absoluta quando tem um verbo. O que é um período? Período pode ser simples ou composto, ou misto. O que é um período simples? Calma, Pestana. O que é um período primeiro? Você está ansioso. Calma, Pestana. Vamos lá, então. Um período é uma oração. Hã? Pô, então é a mesma coisa? Não, calma. Vou te explicar melhor o que é um período. Um período é uma frase verbal, é uma oração. Ou seja, é uma frase que tem um verbo, mas que começa com letra maiúscula e termina em ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Alguns gramáticos vão dizer que reticências também finalizam um período. Portanto, o período é uma oração
que começa com letra maiúscula e que termina em uma dessas pontuações. É simples quando tem um verbo. Ah, então uma oração absoluta é um período simples. É isso aí. Beleza? Mas o período começa com letra maiúscula e termina em uma dessas pontuações. Período composto, mais de um verbo. Pô, isso aí é lógico, né, Pestana? Muito bem. Eu acordei bem e saí de casa. Pronto. Seria um período composto. O que seria um período misto, Pestana? Um período misto é quando eu tenho simples e composto ao mesmo tempo? Não, não é isso. Eu chamo de período misto quando eu tenho coordenação e subordinação ao mesmo tempo, dentro do mesmo período. Ah, mas como é que acontece isso? Você vai descobrir mais à frente, não é o momento. Na aula que vem, eu falarei sobre sujeito. Meu camarada, olha aqui para mim, que eu gosto sempre de despedir de você olhando para você. Entendeu o que é sintaxe? Vamos estudar, pega uma gramática, pode ser uma gramática didática de ensino médio, só para te ajudar, faz exercício, qualquer dúvida, tamo junto. Beijo no coração.